Problema 6.67. Coeficiente de atrito variável. Uma caixa desliza sobre uma superfície horizontal com velocidade escalar de 4,5 metros por segundo, quando, no ponto P, encontra uma área áspera. Na área áspera, o coeficiente de atrito não é constante, mas se inicia a 0,1 em P e aumenta linearmente conforme ultrapassa P, atingindo o valor de 0,6 a 12,5 metros após o ponto P. Item A. Use o teorema do trabalho-energia para achar a distância percorrida por essa caixa, antes de parar. Item B. Qual é o coeficiente de atrito no ponto de parada? Item C. Qual distância a caixa percorreria caso o coeficiente de atrito não aumentasse, mas, em vez disso, tivesse o valor constante de 0,1? Então vamos desenhar o nosso sistema. A gente tem aqui o nosso plano horizontal. Temos aqui a caixa de massa M, certo? E ela, bem aqui, no ponto P, tem uma velocidade V1 igual a 4,5 metros. E ela vai parar em algum local, certo? E algum local do eixo, a uma distância, eu vou chamar de S, ela vai parar. E bem aqui, no ponto V2, a velocidade é zero. Certo? Só que o coeficiente de atrito, ele não é linear, ele cresce, ou ele não é constante, ele cresce linearmente a partir do ponto P, certo? Então, como é que é isso aqui? A partir aqui do ponto P, o nosso μ, ele funciona assim. Ele cresce, ele vai aqui de 0,1 até 0,6, certo? E ele é 0,6 quando x for igual a 12,5 metros. Certo? Então, o nosso coeficiente de atrito, ele cresce linearmente de 0,1. Não está bem feita. Deixa eu... de 0,1 até 0,6 em 12 metros. Certo? Então, o que é que acontece aí? A força de atrito vai ser variável. O trabalho da força de atrito também. A força de atrito ela vai ser variável, ou seja, ela não é constante. Então, o trabalho da força de atrito vai ter que ser feito na forma integral. Quais são as forças atuando aí no corpo? Bom, a gente sabe que vai ter a normal, que não executa o trabalho, vai ter o peso e tem a força de atrito. Ó, eu estou desenhando a força de atrito aqui, mas ela só começa a partir do ponto P, certo? Então, a gente precisa descrever qual é a equação que descreve, qual é a função que descreve esse μ, certo? A gente sabe
a gente sabe que o Mi vai ser 0,1 mais um coeficiente que eu não sei qual é, vezes x. Eu preciso determinar quem é esse coeficiente linear. Eu sei que quando isso aqui, eu sei o seguinte, que o Mi para x igual a 0 vai ser 0,1. Do jeito que está escrito dessa forma, ele já satisfaz. Mas eu também sei que o Mi para x igual a 12,5, ele tem que ser igual a 0,6. Ok? Então, se a gente substituir, fizer na equação, a gente vai ver o seguinte, 0,6 é igual a 0,1 mais A vezes o x, que é 12,5. Então, o nosso A vai ser 0,6 menos 0,1 dá 0,5 dividido por 12,5. E eu vou fazer aqui na calculadora esse valor, 0,5 dividido por 12,5, isso aí dá 0,04. Logo, a equação que descreve o nosso coeficiente de atrito vai ser 0,1, 0,04x. Pronto, estamos prontos agora para calcular o trabalho, aplicar o teorema trabalho e energia cinética. Certo? Então, a gente sabe que o trabalho da força resultante vai ser igual à variação da energia cinética, que vai ser K2, K1. Certo? Mas, no ponto final, a velocidade é zero, portanto, a energia cinética é igual a menos a energia cinética, a variação da energia cinética vai ser menos K1. Isso aqui vai dar menos m v1 ao quadrado sobre 2. Falta agora a gente calcular o coeficiente da força, o trabalho da força resultante, que na verdade vai ser igual ao trabalho da força de atrito. O trabalho da força resultante é igual ao trabalho da força de atrito. E a gente sabe que isso tem que ser negativo, né? Como a força é variável, isso aqui vai ser a força de atrito escalar um vetor deslocamento S de 0 até o ponto de parada que eu chamei de S. Ok? Então, não confundir com o ds do vetor de deslocamento. Então, como é que a gente resolve essa integral aí? Bom, o ds aponta na direção positiva do eixo x. Né? A gente sabe que o deslocamento está para a direita. Certo? Então, a gente sabe que esse vetor ds vai ser o elemento infinitesimal de comprimento dx na direção I. A força de atrito, por sua vez, ela é um vetor que aponta na direção contrária ao movimento. Ele tem que apontar na direção menos I. E o módulo dela é justamente o coeficiente de atrito, que depende da posição, vezes a força normal, que multiplica, que aponta na direção menos. Certo? Então,
trabalho da força de atrito vai ser a integral da, eu vou colocar da normal, que é igual ao peso, é igual a constante. Então, vezes o coeficiente de atrito, que depende da posição, vezes o elemento de comprimento infinitesimal. Agora tem os vetores, né? Vai ser I escalar I. E tem um sinal menos, que é do vetor menos I, do lado de fora, né? A gente sabe que I escalar I é igual a 1. Então, o trabalho da força de atrito vai ser menos isso aqui de 0 até S, né? Ser menos N é uma constante, sai da integral. Eu já vou substituir M vezes G e multiplica. Agora eu vou substituir a expressão do coeficiente de atrito. 0,1 mais 0,04x dx de 0 até S. Certo? Então, deixa eu então, a gente precisa resolver essa integral aqui. Para resolver essa integral, a gente copia ela para a página em branco. Vamos resolver. Certo? Então, o trabalho da força de atrito C menos M vezes G. Aí tem essa tem uma soma, né? Então, isso aqui vai ser 0,1 dx menos M vezes G, vezes a integral de 0,04 x dx 0 até S. Lembrar que o S é o que a gente não sabe, é o que o problema pede. Então, fazendo isso aí, C menos mg, esse 0,1 sai da integral, vezes 0,1, vezes a integral de dx de 0 até S, isso aqui dá S. Menos mg, fica 0,04, vezes a integral de x dx, isso aí é x2 sobre 2, de 0 até S, isso aí vai ficar S ao quadrado sobre 2. O trabalho da força de atrito, portanto, vai ser menos 0,1 mg, que multiplica S, menos 0,04 dividido por 2, 0,02 que multiplica M vezes G vezes S ao quadrado. Certo? Bom, mas a gente sabe lá do teorema trabalho-energia que o trabalho da força resultante é igual a menos mv1 sobre 2. Então, isso aqui tudinho
menos 0,1 mg menos 0,02, falta um S aqui, mg vezes S menos 0,02 mg S ao quadrado é igual a menos m V1 ao quadrado. V1 tem um valor, tá? Já vou substituir, dividido por 2. Pois bem, foi por isso que eu não substituí os valores, porque essas massas aqui vão ser canceladas. E aqui a gente vai substituir o G igual a 10 metros por segundo. Lembrar que para bater o gabarito, usar G igual a 9,8 metros por segundo. V1, o problema diz que é 4,5 metros por segundo. Então, a gente vai ter aqui, a gente também cancela os sinais negativos. A gente vai ter, então, 0,1 vezes G dá 1. Isso aqui vai dar S mais 0,02 vezes G igual a 10. Isso aí vai dar 0,2 S ao quadrado igual a velocidade 1 é 4,5 metros por segundo. Então, isso aí ao quadrado, 5 vezes 4, 5. Isso aí dá 20,25 dividido por 2, 10,125. Então, a gente obviamente vai bater numa equação de segundo grau, que vai ser S ao quadrado mais, dividindo todo mundo por 0,2, né? 5S menos 10,125 dividido por 0,5.625 igual a zero. Bom, aí é resolver essa equação de segundo grau. O delta vai ser b ao quadrado, é 5 ao quadrado dá 25, menos 4 vezes a vezes c. Então isso aí dá 4 vezes 50,625. Isso aí dá 202,5. De maneira que o delta vai ser 227,5. O S vai ser menos B, que é menos 5, mais ou menos raiz quadrada de delta. A raiz quadrada de 227,5 é 15,08. Dividido por 2. Temos então o S igual a menos 20,08 dividido por 2. Isso aí dá menos 10,04. E temos o S igual a 15,08 menos 5 dá 10,08 dividido por 2. Isso aí vai dar 5,04. Então, o S
Obviamente, a raiz negativa não serve, já que a gente está calculando distância percorrida, né? Então, o S vai ser 5,004 metros. E essa é a resposta, se não me engano, deixa eu olhar, do item A. Certo? No item B, ele pergunta qual é o coeficiente de atrito no ponto em que ele para. Bom, então, vamos olhar aqui no gráfico. O corpo para bem aqui, mais ou menos em 5,04. Então, o coeficiente de atrito a gente precisa calcular. Né? Então, deixa eu voltar aqui. Isso aqui é a resposta do item A. Para o item B, eu preciso calcular o μ de x, que ele é 0,1 mais 0,04, né? 0,04x. Certo. Mas então, qual é o coeficiente de atrito para 5,04 metros? Vai ser 0,1 mais 0,04 vezes 5,04. Isso aí dá 0,202. Somando os dois, isso aí dá 0,302. Então, o coeficiente de atrito no ponto em que a caixa para é 0,302. E o item C? O item C pergunta: qual seria a distância que que a caixa pararia se o atrito não fosse mais variável, se ele fosse constante e igual a 0,1? A gente pode observar aqui nas nossas contas que se o atrito fosse igual a 0,1 e não dependesse mais da posição, a gente pode desprezar esse termo bem aqui do trabalho, certo? Então, se o atrito fosse constante com coeficiente igual a 0,01, o trabalho da força de atrito seria simplesmente o negativo, né? Porque ele aponta na direção contrária ao deslocamento, a força seria constante. Isso aí seria μ vezes a normal vezes a distância S. Isso aqui seria menos 0,1, que é o valor que o problema diz que ele teria se fosse constante, vezes m vezes g, vezes a distância S, que ninguém sabe qual é. Só que isso aqui é igual à variação da energia cinética, que é menos, a gente já viu que é menos mv1 ao quadrado sobre 2. Né? Igualando-se as duas, aqui menos mv1 ao quadrado sobre 2 é igual a menos 0,1 m vezes g vezes s, cancelando os m's e os sinais negativos. O S seria
V1 ao quadrado sobre 2 que multiplica 0,1 vezes G. Isso aqui, 4,5 ao quadrado, dividido por 2 vezes 0,1 dá 0,2 vezes 10 dá 2. Então, o S seria 4,5 ao quadrado dá 20,25. Dividido por 2 dá 10,125. Então, o S seria, vou arredondar, de 10,13 metros. Ok? Então, recapitulando, que é um problema longo, o problema pede o seguinte. Qual é a distância de parada de um corpo que atravessa uma região com força de atrito e cujo coeficiente de atrito cresce linearmente, certo? Então, o coeficiente de atrito ele obedece essa expressão bem aqui. Então, o trabalho, a força é variável e tem que calcular o trabalho utilizando a forma integral. Iguala-se isso à variação da energia cinética, né, que é zero no ponto de parada. Então, considerando o coeficiente de atrito variando de 0,1 até 0,6, né, a distância de parada é 5,04 metros. Né? E no ponto em que ele para, o coeficiente de atrito é 0,302. E se a força de atrito, o coeficiente de atrito não fosse variável, mas sim constante igual a 0,1, o corpo pararia em uma distância S de 10,13 metros. E essa é a resposta do problema 6,67. Problema 6,73. Você e sua bicicleta possuem massa total igual a 80 kg. Quando você atinge a base de uma ponte, está se deslocando com a velocidade de 5 metros por segundo. No topo da ponte, você subiu uma distância vertical de 5,2 metros e sua velocidade diminuiu para 1,5 metros por segundo. Despreze o trabalho realizado pelo atrito e qualquer ineficiência na bicicleta ou em suas pernas. Qual o trabalho total realizado sobre você e sua bicicleta quando você vai da base ao topo da ponte? Item B. Qual o trabalho realizado pela força que você aplica sobre os pedais? Então vamos lá. No item A, a gente tem que é o trabalho realizado sobre o ciclista e a bicicleta juntos, né? Então, o trabalho da força resultante vai ser igual ao ΔK, que vai ser K2 menos K1, certo? Bom, então, o trabalho da força resultante vai ser M V2 ao quadrado sobre 2 menos M V1 ao quadrado sobre 2. Coloca M sobre 2 em evidência. 40 que multiplica V2 ao quadrado dá 1,5 ao quadrado. Menos V1 ao quadrado dá 5 ao quadrado. Então, obviamente, esse trabalho vai ser negativo. Certo? Isso aí vai ser 40, que multiplica 2,25 menos 25. Isso aí dá igual
menos 910 Joule. Pois bem, o trabalho total da força resultante sobre o ciclista mais a bicicleta é negativo porque a velocidade dele diminuiu. Okay? No item B, ele pergunta: qual o trabalho realizado pela força que você aplica sobre os pedais? Então, aqui a gente tem que pensar o seguinte, vamos desenhar aqui o pé do ciclista e o pedal. Certo? Bom, quais são as forças atuando aqui sobre o ciclista? Tem o peso e tem a normal. Como ele está pedalando, certo? Se você pensar da força resultante em cima do pé, em cima do ciclista, e ele está subindo, certo? Então, a força resultante aí, certo? A força resultante aí vai ser o peso menos a normal. Por quê? Porque à medida que ele sobe, a força para ele poder mexer o pedal da bicicleta, o peso vai ter que ser maior do que a força normal, tá certo? A força normal é a força de reação do pedal no pé do ciclista. E você também tem que reparar que todo esse sistema aqui, ele está subindo, apresenta um deslocamento para cima. Certo? Então veja aqui, se o peso é maior do que a normal, a força resultante está para baixo, o deslocamento está para cima, o trabalho da força resultante vai ser negativo e isso está coerente com o sinal do nosso item A. Certo? A gente precisa agora calcular qual é o trabalho da força que o ciclista aplica sobre os pedais. E ele vai ser numericamente igual ao trabalho da força da normal. Certo? Lembrar que a normal é a reação da força com que o pé do ciclista aplica no pedal. Certo? Então, vamos para o item B. O trabalho da força resultante vai ser o trabalho de todas as forças envolvidas. Né? Então, o trabalho da força peso mais o trabalho da normal. Certo? Então, a gente sabe que o trabalho da força resultante é menos 910. Aí, o trabalho da força peso, a força peso não muda, certo? Então, ela está atuando para baixo e o deslocamento está para cima. Então, o trabalho da força peso também é negativo. E vai ser o quê? Menos M, que é a massa do ciclista, mais da bicicleta, vezes a gravidade, vezes a altura total que o sistema subiu, que é o nosso H, certo? Mais o trabalho da força normal. Então, o trabalho da força normal vai ser 80 vezes. Aí eu estou utilizando vamos utilizar a gravidade igual a 10 metros por segundo, certo? Para bater o resultado, metros por segundo ao quadrado. Para bater o resultado do gabarito, tem que utilizar 9,8 metros por segundo. Eu uso 10 para facilitar. Vezes 10 vezes 5,2, que é a altura total que o ciclista subiu na ponte, menos 910. Isso aqui vai dar 4.160 joules menos 910. Então, o trabalho da força normal
Força normal vai ser a 3.250 joules. Então, só que lembrar que a força normal ela é a força de reação que o pedal aplica no pé do ciclista. O problema pede qual é o trabalho realizado pela força que você aplica sobre os pedais. Então você tem que ver o seguinte: quando você aplica uma força sobre o pedal responde com a normal, tá certo? Só que você, como um todo, está subindo um deslocamento positivo para cima. Mas se você olhar para o pedal, o ciclista aperta, empurra o pedal para baixo e o pedal se move para baixo. Então o trabalho tem que ser positivo também, certo? Então o trabalho realizado pela força que você aplica nos pedais é igual ao trabalho da força normal, que é igual a 3.250 joules. Problema 6.93. Potência do coração humano. O coração humano é uma bomba potente e extremamente confiável. A cada dia ele recebe e descarrega cerca de 7.500 litros de sangue. Suponha que o trabalho realizado pelo coração seja igual ao trabalho necessário para elevar essa quantidade de sangue até uma altura igual à altura média de uma mulher norte-americana, que é de 1,63 metros. A densidade do sangue é igual a 1,05 vezes 10 a terceira kg por metro cúbico. Item A. Qual é o trabalho realizado pelo coração em um dia? Item B. Qual a potência de saída em watts? Pois bem, o problema diz que o trabalho executado pelo coração durante um dia equivale a elevar um volume de 77.500 litros de sangue a uma altura de 1,63 metros. Certo? Mas note que ele deu o volume de sangue, ele não deu a massa do sangue, mas ele deu a densidade do sangue. Então a gente pode relacionar o volume multiplicar volume por densidade e nós determinamos a massa. Então, vamos lá. A gente tem que o nosso volume, a massa é igual a densidade vezes o volume. A densidade é 1,05 vezes 10 a terceira quilos por metro cúbico. E o volume está em litros, não está em metro cúbico, né? Isso aqui é 7.500 litros. Mas a gente sabe que 1 litro equivale a 10 elevado a menos 3 metro cúbico. Então isso aqui vai ser 7.500 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Multiplicando ρ por V, a gente determina que a massa de 7.500 litros de sangue é 1,05 vezes 7.500 quilos. Eu não vou multiplicar agora, que eu vou deixar para multiplicar tudo no final. Pois bem, agora a gente precisa calcular o trabalho que é elevar essa massa a uma altura de 0 até uma altura de 1,63 metros. Então, o que é que a gente tem aqui? Vou desenhar aqui nossa base. A gente tem que elevar. Nós temos aqui uma altura 1,63 metros. E a gente tem que levar esse peso por uma força F, essa massa por uma força F e para cima, só que tem um peso atuando para baixo. Se a gente considerar, e o deslocamento é para cima. Pois bem, se a gente considerar que essa massa está sendo, que a força que a gente levanta essa massa inteira com força resultante nula, então
a força vai ser igual ao peso. Essa força é para que a gente levantar. Só que o trabalho da força é positivo, porque ele está na mesma direção de deslocamento, e o trabalho do peso é negativo, porque ele está apontando na direção contrária ao deslocamento. Então, o trabalho dessa força F vai ser menos o trabalho da força peso. Como a força peso é constante, simplifica a nossa vida, não precisa utilizar a forma integral. Então, isso aqui vai ser simplesmente H, que é a distância percorrida, vezes a força peso, né? Já estou descontando o sinal, porque vai ser que o trabalho do peso é negativo, menos com menos dá mais, M vezes G. Então, isso aqui vai ser 1,63 vezes 1,05 vezes 7.500 vezes 10. Lembrar que eu estou utilizando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e para bater o resultado do gabarito tem que utilizar G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, fazendo essa multiplicação, o trabalho da força peso vai ser, vou usar a calculadora, 1,63 vezes 1,05 vezes 7.500 vezes 10. Isso aí dá 128.362,5 joules. Isso é o item. Isso é a resposta do item A. O item B, ele pede para calcular a potência de saída em watts do coração. A potência é o trabalho total dividido pelo ΔT. De um dia, tá certo? Então isso aqui vai ser o trabalho total executado pelo coração, vai ser 128.362,5 joules, dividido, como é em watts, esse ΔT tem que ser em segundos. Então, em 24 horas, um dia inteiro tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Então, isso é o número total de segundos que vai ter em um dia. Isso aí vai resultar em uma potência de 1,48 watts. E esse é o resultado do problema 6.93.